Hora de falar sobre o Cruzeiro com uma constatação curiosa. Raposa venceu o Bahia por 2-1 de virada nessa segunda-feira e pela primeira vez desde a volta da Copa do Mundo de Clubes teve a ajuda de atletas vindos do banco de reservas para conseguir um resultado. Em 15 partidas, ou melhor, nas 14 partidas anteriores, todas as vitórias ou empates foram garantidos por jogadores que haviam começado como titular. No caso específico do jogo dessa segunda-feira, os 2 gols marcados por atletas que saíram do banco. O Bahia saiu na frente com o golaço do Jean Lucas, o Cruzeiro chegou ao gol do empate com o Luiz Sinisterra, recentemente contratado, e o gol da vitória foi marcado por Gabigol. Não havia acontecido de 2 atletas do banco marcarem, até porque Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, não é muito avesso a mudanças. Você pode constatar que ele deixa para fazer as mexidas bem perto do fim da partida. E em vários jogos nem completa as 5 substituições. A tendência é que isso mude agora, especialmente depois da chegada de reforços que melhoraram o nível do elenco, especialmente do meio para frente. Luiz Sinisterra e Arroio serão ótimas alternativas para o lado do campo. O Gabigol também pedindo passagem e mais minutos para jogar. É importante contar que o Cruzeiro termina a partida contra o Bahia com 4 jogadores do meio para frente, saindo do banco de reservas, além dos 3 que eu citei, o Bolassi também entrou na partida. Só para arrematar, contar que o Cruzeiro segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e tem pela frente uma curiosidade. Os 2 jogos contra os principais concorrentes, Flamengo e Palmeiras, acontecem no segundo turno, tendo o Cruzeiro como visitante. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi o herói da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Bahia de virada em Salvador. Gabigol saiu do banco para marcar um lindo gol de fora da área, num chute depois de uma cobrança de falta. Mas o que mais repercutiu depois dessa partida foi a declaração do Gabigol colocando em dúvida seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil falar sobre treinador, né? Ele tinha sido perguntado sobre essa questão e a relação dele com o Leonardo Jardim. Na comemoração do gol ele vai dar um abraço no treinador português. E o Gabigol completa, venho trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo jogador quer jogar, é sempre muito difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ajudar o time. Depois ele completa, a gente tem uma relação incrível, se referindo justamente ao Jardim. Falo sobre tudo. E eu tive muitas dúvidas com ele sobre a questão do staff. Eu busco minutos, ele sabe disso. O Cruzeiro tem vindo num ano maravilhoso. E aqui é a parte mais importante, e em dezembro a gente vai voltar a conversar. Essa resposta foi claramente sobre a possibilidade de ser mais ou menos aproveitado e sobre o incômodo dele de ser reserva. O Gabigol deixando bem claro que vai aceitar continuar jogando menos do que imaginava até o fim da temporada, mas em 2026 vai querer avaliar quais são os planos do Cruzeiro para com ele antes de tomar sua próxima decisão. Eu já tinha contado para vocês, coisa de um mês atrás, antes das janelas fecharem, que ele havia pedido para que seu empresário encontrasse clubes para que ele pudesse deixar o Cruzeiro. E esse foi o grande ponto. Há uma dificuldade grande de achar times de ponta que topam bancar seus vencimentos. Hoje o Gabigol ganha 2.400.000 por mês. Na metade da temporada fica ainda mais complexo. A imaginação, a expectativa é de que para janeiro, com o início de temporada, possam surgir interessados. Gabigol que tem contrato até dezembro de 2028 e voltou a marcar um gol pela primeira vez desde 20 de julho, quando havia anotado no confronto contra o Juventude. Gabi que já tem sempre 18 gols no Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou no Campeonato Brasileiro, ele é quem mais marcou gols, o segundo está bem distante, o Pedro, com apenas 82 gols marcados. Ô, meu garoto, bom dia, curtindo ainda solos baianos, tá aí, né, falando, partida ontem, que partida, hein? Então eu quero ouvir você falar, fala da partida pra mim, fala aí. Fala aí, CJ, fala aí, pessoal da 98, vitória grande, né, jogo muito importante do Cruzeiro, um cenário totalmente adverso, depois que você já leva um gol aos 20 do segundo tempo, e aí vem a virada com as peças que saíram do banco, né? As 3 alterações de uma só vez que o técnico Leonardo Jardim, ele acabou fazendo ali após o gol do Bahia, foram essas peças que decidiram o jogo, né? O Arroio entrou muito bem lá pela direita, canhotinho é ensaboado, hein? E ainda sem ritmo completamente, né? E o mesmo vale para o Sinisterra, que não fez pré-temporada, vem
aí melhorando a sua condição física, fez um gol com muita tranquilidade, confiança para bater de primeira, né? E o Gabigol aí realmente é predestinado, o Gabi, né? Que golaço nessa cobrança de falta ali, uma jogada ensaiada com o William, né? E a confiança absurda para virar esse jogo. Uma grande vitória do Cruzeiro para seguir aí na vice-liderança. A campanha é altamente positiva, só que o Cruzeiro encontra Flamengo e Palmeiras com campanhas ainda melhores, né? No ano passado, por exemplo, a campanha do Cruzeiro já daria liderança. Hoje o Cruzeiro é o vice-líder, tem 3 pontos atrás e o Flamengo ainda um jogo a menos. Mas independentemente disso, né, em termos de G4 do Brasileiro, o Cruzeiro muito bem e mais uma vez vencendo fora de casa, Leonardo Jardim quebrando mais tabu. O Cruzeiro não venceu o Bahia na Fonte Nova desde 2014, né? O Bahia não perdia um jogo em casa no Brasileiro desde o final de 2024. Então, uma vitória expressiva, como o torcedor do Cruzeiro merece, e que siga assim, né? Agora é tempo aí para descansar também durante a semana, e no domingo eu quero o Mineirão lotado para encarar o Red Bull Bragantino. Se a gente falava que o Cruzeiro precisava de dar peças boas para o Leonardo Jardim, a diretoria conseguiu. E o Leonardo Jardim vai saber encaixar todo esse pessoal na melhor hora possível para o Cruzeiro continuar crescendo. Só destacar aqui um ponto, o Rogério Ceni, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele deu uma entrevista, o Cruzeiro não fez nada, só ali aos 30 do segundo tempo, né? Vale também, né, Rogério? Fez 2 gols, né? E o Bahia só fez 1. No momento em que o Cruzeiro tinha o banco, o Bahia não tinha, as alterações do Rogério não surtiram efeito, as do Jardim surtiram. Acho que foi uma boa partida, inclusive, do Bahia, mesmo desfalcado. Gostei do que vi. Dá para, no futebol brasileiro, os técnicos terem uma evolução, né, CJ? Você pode falar do seu time sem tentar desmerecer o que o outro fez. Aliás, essa letalidade é uma característica marcante no trabalho do Leonardo Jardim, que já vem aí desde o início do Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal! Inteligente também foi o jogo do Cruzeiro, Splane. Acho que inteligente, não sei se inteligente é a melhor palavra, mas acho que foi um jogo, mais uma vez, de muita competência do Cruzeiro, né? Fugindo bem ao que o Cruzeiro tem feito no campeonato, muito por méritos do Bahia. O Cruzeiro enfrentou um adversário duríssimo, CJ. É muito importante que se fale isso. Muito importante que se fale o quão duro era o adversário que o Cruzeiro enfrentou. Bahia, apesar das eliminações aí nas Copas, é um time que ainda não tinha perdido em casa no Campeonato Brasileiro, é um elenco forte, é um clube que tem investido muito em futebol. Que tem um técnico há muito tempo no comando, que sabe o que fazer, que precisava dar resposta e que queria dar respostas, né? Acho que ontem a gente teve 4 jogos dentro do jogo, assim, que dá para separar, para mim, muito bem. A gente teve os primeiros 15 minutos, que foi uma loucura a intensidade do Bahia, O Bahia amassou o Cruzeiro, apesar de não ter criado muita chance. O Bahia amassou o Cruzeiro nos primeiros 15 minutos pela intensidade mesmo. O Bahia entrou numa rotação muito alta e o Cruzeiro teve dificuldade para conseguir equilibrar essa rotação ali nos primeiros minutos. Aos poucos, não só o Cruzeiro subiu um pouco a rotação dele, como o Bahia também abaixou um pouco a rotação dele, aí o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas com o Bahia melhor. Acho que ali dos 15 minutos do primeiro tempo até os 10 minutos do segundo tempo, o Bahia foi superior ao Cruzeiro, teve o controle do jogo mesmo sem produzir muito. E aí acho que a gente teve um período do jogo de 10, 15 minutos ali, dos 10 até os 25 minutos do segundo tempo, que foi a melhor parte do jogo, mas que eu acho que ninguém estava satisfeito, nenhum dos dois times estava satisfeito com o que foi o jogo. Que foi o momento onde saiu o gol do Bahia, inclusive, onde o jogo ficou muito aberto. O jogo ficou muito aberto porque o Bahia começou a subir com mais gente para dentro do campo do Cruzeiro e começou finalmente a dar alguns contra-ataques para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve muita dificuldade nesse jogo para fazer algo que ele faz muito bem, que é a transição ofensiva. O Cruzeiro encaixou pouquíssimas transições ofensivas ontem. E acho que nesse período ali de 10, 15 minutos foi quando o Cruzeiro conseguiu encaixar um pouco melhor essas transições ofensivas, e aí o jogo de fato ficou um pouco mais aberto quando o Bahia marcou o gol. E aí outro jogo depois das mudanças do Cruzeiro, né?
Que aí o Cruzeiro conseguiu empurrar o Bahia para trás e gerar volume, criar chance e mereceu ali naquele momento, pelas chances que produziu, acabar virando o jogo e conquistar 3 pontos importantíssimos. Eu acho que se a gente for olhar a somatória dos 90 minutos, o empate ou até a vitória do Bahia fossem mais justos. Se fosse uma luta de boxe, você vai fazer ali por pontos, acho que o Bahia venceria a luta. Ele passou mais tempo com o controle e com o domínio do jogo. Mas o futebol é assim, cara. E o Cruzeiro, mais uma vez, foi muito eficiente. Mas aí o técnico desse lutador, que é o técnico do Bahia, falar que o outro lutador não jogou nada? Aí acho que é um exagero da cabeça quente Ele depois do jogo. Gente, mas assim, como é que merece a vitória se o Bahia mesmo... Eu discordo amplamente dos dois, tanto do Rafa quanto do Grice. Gente, o Cássio, ele não participou do jogo, velho. Mas o Ronaldo também não. Não é só... Não, mas tudo bem, mas aí é mérito de quem acerta mais. No fim, foi mérito de quem acerta mais. Ninguém tá tirando mérito do Cruzeiro. Uma coisa é o mérito de quem O Gabriel venceu, Barbosa outra acerta coisa aquele chute, gente. Coisa que o Jean Lucas fez Diga-se também. de passagem, o chute do Gabriel Barbosa, tive curiosidade de ver numa plataforma, 0,01 o XG do chute do Gabriel Barbosa. Ou seja, em 100 chutes ele vai fazer 1. Ele tinha 1% de chance de marcar aquele gol. Então ele deve ter aprendido com o Fabrício Bruno. 36 metros de distância, foi um golaço. O do Fabrício Bruno foi, acho que foi um decimal a mais. O do Fabrício Bruno acho que tinha uma chance um pouco maior. Um pouco maior. Maior a do Fabrício Nossa, Bruno. eu achei mais difícil. Porque você tinha menos gente na frente. Mas você tem que avaliar a capacidade do jogador também. Né? Se espera muito mais do Gabigol. Não sei se a plataforma, nenhuma plataforma acho que faz isso. Esse dado ele não pega isso, ele não pega o atleta, ele pega o posicionamento e o chute. Mas nós podemos fazer essa análise. Não, eu também acho que se o Gabriel Barbosa se o Gabriel repetir, Barbosa tem muito mais chance que o Fabrício Bruno repetir, eu concordo. É verdade. Mas enfim, era um lance dificílimo, assim. Então, assim, é óbvio que o Cruzeiro foi eficiente. Ninguém pode negar a eficiência do Cruzeiro. De novo, cara, o Cruzeiro foi muito eficiente. Mas, se a gente for olhar o tempo do jogo, quem esteve melhor por mais tempo dentro do jogo foi o Bahia e não o Cruzeiro. Mas, enfim, é do jogo, isso é futebol, cara. Quantas vezes o Cruzeiro já jogou melhor e não ganhou? E quantas vezes já jogou pior e venceu? É assim, o futebol é assim. Eu acho que tem um ponto muito importante nesse jogo pro Cruzeiro, CJ. Muito importante. Que é validar a janela que o Cruzeiro fez. A mudança no perfil do elenco com a chegada do Arroio e do Sinisterra, que deram de fato algo que o Cruzeiro precisava, que claramente o Cruzeiro precisava. Respiro para Wanderson e para Christian. E que se mostrou já eficiente no primeiro jogo do Arroio e no terceiro ou quarto jogo aí do Sinisterra, né? Que foi de fato você ter jogadores do banco que mudam o jogo. E acho que esse foi o grande diferencial do jogo ontem. O Bahia piorou muito com as mudanças, todas as mudanças do Bahia pioraram o time. E as mudanças do Cruzeiro melhoraram o time do Cruzeiro. É isso aí. A gente teve ali o Cauã, que entrou, não teve impacto nenhum no jogo, mas e o Bolassi também não, eu acho. Mas as 3 mudanças que o Cruzeiro fez, elas definiram o jogo. Em 10 minutos o Cruzeiro virou o jogo e produziu para virar o jogo ali naqueles 10 minutos. Então acho que essa é a grande notícia para o Cruzeiro, essa mudança de patamar mesmo do elenco, essa melhora do elenco, essa possibilidade do Jardim olhar para o banco e saber que ele pode contar com os caras. Pode contar com o Sinisterra, pode contar com o Arroio, e pode contar com o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol chegou a 12 gols na temporada. Ele não faz uma temporada no nível que se esperava pelo investimento que o Cruzeiro faz no jogador, mas só tem um jogador que foi titular menos vezes esse ano e tem o mesmo número ou mais, no caso é o mesmo número de gols do que o Gabriel Barbosa, que é o Pedro. O Pedro foi titular do Flamengo 16 vezes, o Gabigol foi titular do Cruzeiro 18 vezes e os dois têm 12 gols no ano. É bem significativo em números. O Gabriel tem sido muito efetivo, uma reserva muito importante. Ontem nós temos que ir pro intervalo, gente. Só um detalhe, ele é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, tá? Ele é muito bom jogador, tanto que o torcedor pediu. Ontem eu coloquei no X lá, o antigo Twitter, que foi uma vitória muito grande do Cruzeiro para cima do Bahia, num jogo movimentado, com alternâncias, e jogo de 2 equipes que disputam a parte de cima da tabela. O mesmo campeonato, né? O Cruzeiro agora disputa o título, Bahia disputando uma vaga no G4, o Leonardo Jardim, que teve uma leitura muito certa do jogo com as substituições, e a qualidade do Bahia aumenta esse tamanho dessa vitória do Cruzeiro. Não é um time fácil, é um time físico também. O Rogério Ceni falou que o time do Cruzeiro é um time físico, o time do Bahia é um time físico. Como joga bola o Jean Lucas, hein? Bom jogador o Jean Lucas, muito forte, muito lúcido, tanto com e sem a bola. Eu gostei, o Ancelotti acho que observou bem esse garotinho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.